Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Ó, tá sendo jogada a final de um campeonato de engines, do campeonato de computadores, tá bom? E aí é só computador contra computador realmente. E a gente tem os melhores computadores do mundo e foram pra final a Lila Zero. Eu cheguei até a fazer um vídeo, acho que foi talvez o primeiro vídeo do canal. Eu até jogando contra a Lila Zero. Na época a Lila Zero estimava-se que ela tinha 1800 de rating, ela estava começando a ser treinada. Ah, e até foi uma partida que deu até para vencer ali da Lila Zero. Passou-se pouco tempo daquele vídeo, eu não sei, talvez menos de um ano até. Ah, e a Lila Zero já está com mais de 3.400 de rating. Vale dizer que a Lila Zero não é um software, tá bom? Não é um algoritmo. Ela é uma rede neural, ela é treinada por um processo chamado Reinforcement Learning. Ela vai aprendendo contra ela mesma. Ela vai jogando contra ela mesma num ambiente virtual e vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo. Ela não sabe valores de peças, ela não sabe que o peão vale 1, que o cavalo e o bispo valem 3, torre vale 5, dama vale 9, não sabe nada disso. Ela não tem noção de valor de peça, não tem noção de nada. A única coisa que ela tem dentro dela são as regras. Então os limites. Ó, o peão anda assim, o cavalo anda assim só. E ela vai então com isso aprendendo, jogando contra ela mesma. É sensacional, é um método completamente diferente. A gente viu pela primeira vez essa tecnologia vindo pela Google, que foi o AlphaZero, o projeto AlphaZero da Google. Só que eles não liberaram a público esse projeto, liberaram apenas algumas partidas contra o Stockfish, vencendo o Stockfish. É tido como o melhor computador, o melhor algoritmo aí, né, para jogar xadrez da atualidade, com rating estimado aí quase em 3.600. Então, e o AlphaZero veio e a Google liberou, né, a público algumas partidas do AlphaZero vencendo lá do AlphaZero vencendo o Stockfish, né? Então, sensacional, um algoritmo de uma rede neural poder vencer o melhor computador do mundo, né? Da forma que a Google apresentou. Feito isso, a Google deixou lá uma apostila, um documento, explicando ali os passos que a equipe dele, que a equipe da Google fez para criar esse algoritmo de rede neural. E aí um grupo de pessoas se juntou e falou, vamos tentar fazer isso daí. E fizeram esse projeto Lila Zero, LC Zero, Lila Chess Zero, ou muita gente chama de LC Zero, tá bom? Eu vou deixar até o link aqui para vocês. Quem quiser saber mais, até dá para contribuir. Eu fiz isso durante um período, eu contribuí, deixei a Lila Zero treinando no meu computador mesmo daqui de casa e eu atualizava para eles o que ela treinou e tudo mais. Se você quiser fazer isso, você também pode, tá bom? Não vai custar nada além do seu tempo e de usar o seu computador, né? Se você tiver curiosidade, tempo ou quiser fazer isso, é interessante. E vamos dar uma olhada nessa partida. Serão 100 partidas, tá, gente? Elas vão jogar por 100 partidas. Nesse momento que eu tô falando com vocês, se eu não me engano, já foram jogadas 29 partidas. O score, né, o resultado, por enquanto tá 14,5 pontos para cada um, o que é sensacional, né? Não esperava-se que a Lila Zero já estivesse jogando no nível de Stockfish. Estimava-se que isso poderia acontecer depois. E a gente tá vendo coisas interessantíssimas. A Lila Zero, a LC Zero, com certeza tá seguindo aí os passos do AlphaZero, né? Tá conseguindo conquistas importantíssimas. Por que a Lila Zero já não joga igual ao AlphaZero? Porque o AlphaZero foi treinado nos melhores computadores da Google, em supercomputadores. Não dá nem para comparar, né, a capacidade de processamento da Google com a capacidade de processamento de um grupo de pessoas ali que resolveu fazer acontecer, né? Então, realmente o treino se dá muito mais devagar. Agora, a gente fala, menos de um ano atrás, 1.800 de rating para quase 3.500 hoje, em menos de um ano, é sensacional, né? Como é que vai estar essa máquina daqui a um ano? Essa que é a grande pergunta, né? Então vamos lá, vamos dar uma olhada nessa partida. O mais curioso que eu quero mostrar para vocês, olha aqui o gráfico da partida. Esse gráfico vai mostrando a pontuação, né? Então quando a barrinha aqui está acima, ó, a gente vai vendo que é porque as brancas estão melhores. Quando esse gráfico cai lá para baixo dessa média aqui, dessa reta, é porque as pretas estão melhores. Então a gente vê que o computador, a análise do Stockfish fala que as pretas até estiveram melhores aí durante a partida. Outra tabelinha que vale a pena dar uma olhada é essa imagem aqui, que é a análise que eu rodei no chess.com.
O próprio Stockfish, então, analisando a partida e tentando achar ali quem que errou mais, quem que errou menos. E vale dizer que na análise deles, as brancas não erraram e nem as pretas erraram, né? E como é que pode isso, né? Se as brancas, no caso, ganharam essa partida aqui. Eu tô dando spoiler aqui, dizendo que as brancas ganharam. Não tem muito problema, né? Eu acho que não tem muito mistério aqui. Na verdade, esse vídeo é mais para mostrar mesmo como que pode, né? A Lila Zero venceu o Stockfish e em que momentos, né? Que vão acontecendo mudanças de avaliação aqui pelo computador. Outra coisa que eu vou dizer, essa é a análise impossível, né? É impossível para mim poder analisar essa partida, né? Primeiro eu teria que ter um rating maior do que 3.500. O Magnus Carlsen, hoje que é o atual campeão mundial, tem 2.800, tá próximo de 2.900. Ou seja, ninguém cruzou a barreira aí dos 3.000 de rating, e então não sou eu, né, que vou conseguir fazer a análise da Lila Zero contra o Stockfish, que são máquinas aí com 3.500 para cima. Mas eu vou mostrar para vocês a partida e vou mostrar algumas curiosidades em relação a como é que o computador hoje fica bobo para tentar analisar aí a partida e não consegue, né? Então essa é a análise impossível de uma partida aqui bem recente aí. A Lila Zero abriu com E4, temos D6, a defesa Pirk aqui pelo Stockfish, D4, cavalo em F6, cavalo C3, cavalo de bem D7, e aqui vários lances são jogados. Cavalo em F3 é um lance bem jogado, F4 é um lance bem jogado, são os lances mais jogados na posição. E aqui a Lila Zero vai para o lance G4. Na base de dados, gente, que eu tenho, é coisa assim, 1% das pessoas jogaram isso, e essa é a escolha da Lila Zero, olha que interessante. É um lance agressivo, né? Ele já vem com ideias aqui de expandir na ala do rei, mas possivelmente considerado prematuro pelas teorias atuais, né? Então isso que é interessante da gente ver de um computador LC0 aí, de uma rede neural, que princípios e que melhorias de entendimento a gente vai ter, né, com a utilização dessa ferramenta ao longo do tempo. Um lance considerado prematuro hoje em dia foi jogado, né? H6, impedindo aí o avanço do espião. H3 foi jogado, C6 e agora F4. E é curioso, né, a gente olhar essa formação aqui na abertura, né? É muito comum você ver principiantes jogando isso. E aí aquele jogador mais experiente vai olhar uma posição dessa, vai dar um sorrisinho, né? Vai falar, calma, cara, você tem que desenvolver peça, né? Você tem que tomar cuidado para não expor o seu rei, né? Não joga assim a abertura, né? Não vai dar muito certo. Mas a Lila Zero tá jogando isso contra o Stockfish, que tem 3.600 quase de rating. É curioso. Tá na hora da gente rever alguns princípios, né? Mas eu quero ter o cuidado aqui, gente, de não tirar nenhuma conclusão, tá? De não dizer que pode, então, fazer isso ou não pode. Eu vou ter esse cuidado. Na verdade, aqui eu tenho que ter a humildade de reconhecer que eu não entendo o que está acontecendo no tabuleiro, tá bom, gente? Eu não vou dizer que os princípios atuais estão errados. Com certeza não estão. Mas existem aspectos aí que a gente ainda vai precisar entender aí do xadrez com a máquina, né? Bom, E5 foi jogado, tentando romper aí no centro. Tem que abrir a posição, né? Quando você tá esse rei aqui exposto do jeito que tá, tem que tentar abrir a posição e atacar, né? Cavalo em F3, bispo em E7, bispo D3, roque, D toma em E5, D toma em E5 e aqui o lance F5. Então aqui parece começar a fazer sentido alguma coisa, se as brancas conseguirem desenvolver o bispo, a dama e dar o grande roque, por exemplo, aí faz sentido, né? Você fala, bom, as brancas já têm um ataque aí na ala do rei e tal. Vamos ver se é isso mesmo o plano da Lila, né? Cavalo C5 foi jogado, torre G1, então dando apoio aqui para um ataque aí ao rei, né? B5, e aqui é o Stockfish então percebendo que vai ter ataque na ala do rei, começa um ataque na ala da dama. Dama em E2, então tudo parece, né? Aparentemente aqui que as brancas vão querer passar o bispo e dar grande roque. A torre E8 foi jogado. Só que aqui, então, o lance jogado não foi o bispo D2 ou o bispo em E3 para dar grande roque, e sim o lance cavalo D1. E aqui a coisa já começa a ficar estranha, né? Você fala, ué, as brancas vão realmente deixar o rei aí no centro, né? Cavalo D5 foi jogado pelo Stockfish. O Stockfish tá se aproveitando aqui dessa estrutura meio complicada aqui das brancas. Se as brancas por acaso capturarem o peão, aqui as pretas vão ficar muito bem com esse garfo aqui. E4. E depois de um lance, por exemplo, rei F1 para tirar o rei aqui da coluna E. Essa coluna E vai ser aberta agora, né? Simplesmente E toma D3, C toma D3 e um lance tipo B4.
E aqui as pretas estariam muito, mas muito bem nessa posição, né? As brancas estão completamente, numa posição completamente estranha aqui, né? Estrutura de peões está estranha, o rei está estranho, e as pretas parecem ter mais harmonia na posição. Então, né? Depois aqui de cavalo D5, que foi o lance jogado pelo Stockfish, a Lila Zero não capturou o cavalo e jogou o lance rei F1. Tirando então o rei dessa coluna aqui. E eu não vou tentar explicar mais do que isso, é a única coisa que eu consigo enxergar. Rei F1 pela Lila Zero. Cavalo em F4, jogado aqui pelo Stockfish, atacando o bispo, atacando a dama. E aqui praticamente forçando a captura, né, do cavalo. Realmente muitos ataques aqui em D3. Esse cavalo fica muito forte, também está atacando em H3. Tá muito monstro, né? Então o bispo toma em F4, ele toma em F4. E aqui o lance, cavalo em F2, foi jogado. E aí você fala, agora sim, né? A Lila vai passar a torre e tudo mais. Mas não tem mais o grande roque, né? Eu ia falar agora sim o grande roque. Não tem mais o grande roque. Foi jogado rei F1, né? Bom, a partida continuou com cavalo D3. C toma D3. E aqui A5, né? Então o rei realmente vai ficar aqui em F1. A partida continuou. Bom, agora se você quiser pensar, né? Como é que continua uma posição dessa, né? E como é que tá a avaliação dos computadores e tudo mais. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. A avaliação dos computadores até o momento estava dizendo que as pretas estavam melhores. Tá? Agora já começa a dizer que está igual. E mesmo sem a preta errar ou fazer nenhuma imprecisão daqui para frente, as brancas começam a melhorar no gráfico e ficar melhores. Então isso que é sensacional. Nem o Stockfish entende em que momento ele errou. Isso é sensacional. O Stockfish não consegue, na análise dele, dizer que aonde foi uma imprecisão, aonde foi um erro. Bacana demais. E aqui a Lila Zero continua com G5. Né? Aparentemente você não pode jogar esse lance. As pretas têm aqui, ó, 1, 2, 3 peças segurando aqui a casa G5 que está apoiada só por 2 das brancas. Então simplesmente entregou um peão. E agora continua com H4. E aí a Lila Zero está entregando o segundo peão. G toma em H4. E agora então a Lila Zero está com 2 peões a menos e o rei aqui em F1, né? Mas ela continua de uma forma muito interessante aqui com dama D2. E aqui a gente começa a perceber que o Stockfish pode começar a ter problemas, né? Não dá para defender aqui o peão, né? Não dá para jogar, por exemplo, o bispo D6. As brancas de qualquer forma vão continuar jogando de forma agressiva, provavelmente aqui com torre G4, enfim, talvez com cavalo em H3, enfim, alguma hora esse peão aqui vai cair, né? Dama D2 foi jogada, a partida seguiu com C5, dama toma em F4, torre em A6, essa torre vai tentar buscar ajuda aí na partida, né? A dama em H6 é uma ameaça, aproveitando aqui que esse peão está cravado, né? A dama quer vir para H6 e talvez continuar, né? Com alguns ataques fortíssimos, cavalo G5 e tal. Então torre A6 segurando. E agora a Lila Zero continua aqui com E5, né? A posição vai ficando interessante aqui para as brancas. A4 foi jogado, torre E1, A3, B toma em A3, né? É um lance que muito anti-intuitivo você tomar em A3 aqui. Muita gente jogaria B3, provavelmente, sei, para tentar fechar aqui, né? Não dá nenhuma possibilidade de contra-ataque, você não quer abrir a coluna A para as negras, mas aqui a Lila toma em A3. A torre F8 foi jogado, a torre em E2, né? Um lance que é muito difícil de entender, torre E2, né? Principalmente depois do outro lance. Agora rei H8, tirando o rei aqui da mesma coluna da torre. E agora torre E3. Né? Então assim, caramba, né? Vamos voltar aqui, ó. Torre E2, rei H8, torre E3. Né? Por que não jogou torre E3 direto? Por que jogou com torre E2 e depois de rei H8, torre E3? Será que a Lila tá com tanto domínio assim da posição que se deu ao luxo de perder um tempo? Mudou de ideia? Não sabemos, né? Bom, bispo B7 aqui foi jogado. E agora o lance torre G4, que é tido como uma imprecisão na análise do Stockfish, inclusive. Aqui eles diziam que o melhor lance é o cavalo aqui em E4, na análise do Stockfish. Nada disso, a Lila vai para torre G4. E a partida segue com torre H6, trazendo mais uma defesa aqui para o peão de H. E agora F6 foi jogado. E olha que posição complicada, né? O bispo não tem mais para onde ir. Não dá para capturar aqui de peão, senão tá caindo a torre. Né? Então já ganhou o bispo aqui, a Lila.
pouco a pouco foi, e não se sabe como, né? Foi ficando melhor assim e ganhou uma peça. Bispo toma em F6, E toma em F6, Dama toma em F6, Dama toma em F6, G toma em F6, Cavalo toma em H4. Vamos fazer o balanço? 3 peões para as brancas, 4 peões aqui para as negras, e uma peça a mais, né? 2 torres para cada um cavalo por um bispo e um cavalo então a mais aqui na posição. Muito difícil ainda de você conseguir a vantagem aqui, uma vitória aqui, né? Porque se as pretas conseguirem trocar esses peões, né? Com uma peça a mais, as brancas não conseguem a vitória. Vamos ver como continua a partida. Torre H5, cavalo em F5, e olha que legal essa posição, né? Você fala assim, como cavalo em F5? Não dá para capturar o cavalo, senão simplesmente torre H3 com sequência de checkmate, né? O rei ele está numa posição aqui complicada, né? Então cavalo em F5 foi jogado. Só que aí você fala, beleza, esse cavalo aí, agora bispo C8 foi jogado e agora as brancas têm problemas, né? Porque o cavalo está atacado 2 vezes pelo bispo e pela torre. Se esse cavalo sair, vai cair a torre, né? Tá caindo a torre aqui em G4. Então que posição complicada, né? Mas aqui tudo bem, daria talvez para você pensar em continuar com torre em H4, né? Afinal de contas, atacando aqui a torre e a torre está protegida pelo cavalo. Mas aqui o AlphaZero vai para uma ideia diferente com cavalo G3, né? E aqui a partida continua com torre H6. Vamos tentar entender. Cavalo G3 está atacando a torre. Por que as pretas não capturam aqui em G4 e depois de cavalo toma, bispo toma e aí recuperando a peça? Porque aqui torre H3 e agora vai continuar com uma peça a mais e já simplificou tudo e foi para um final e aí as chances de vitória são maiores, né? Então interessante aqui, cavalo G3 foi jogado, torre H6, torre F4, bispo E6 e agora eu vou passar um pouco mais rápido para a gente vendo a técnica aqui da Lila contra o Stockfish. É muito difícil você... Pode colocar essa posição para você jogar contra o computador ou jogar contra outro jogador forte, né? Será que você conseguiria de brancas ganhar contra um jogador... contra o computador ou contra algum jogador forte e contra um algoritmo de 3.500 de rating como Stockfish. A Lila Zero consegue, olha só que legal, né? F5, cavalo toma, torre A8. Aqui eu vou passando aqui um pouco mais rápido para a gente vendo a técnica toda. Agora são 2 peões passados perigosos, né? A F4 foi jogado, a torre sai, ó. Aqui tudo muito preciso, né? Muito realmente difícil até de analisar isso aqui. Mas pouco a pouco aí a Lila vai. Agora criou o peão passado, agora vai subindo o peão. Só que agora a torre segura, não dá muito para continuar avançando a esse peão, né? Vai ser perdido aqui, a torre captura. E aí, um peão aí contra 2, não dá muito para defender a linha F3, ó, capturou. E aí um peão contra um peão. Será que dá para vencer numa posição dessa, né? Continua aqui o jogo, mais alguns lances. Mas aí realmente são muitas ameaças, né? Muitas peças aqui. Aqui mais um monte de lance, ó. E nessa posição, então, o Stockfish abandonou. Por quê? Não sei. Né? Mas abandonou. Aqui o computador está dando 4.4 de vantagem para as brancas. Vamos tentar continuar aqui na análise do computador, aqui do Stockfish. Ele dá que as brancas jogariam com D5. Aqui torre aqui ele está pensando. Vamos ver. Vamos seguir aqui com o computador e ver o que ele manda jogar aqui. Rei F8 tá dando para jogar. Cavalo C3. Vamos tentar entender, né? O que está acontecendo aqui. Qual seria uma possível continuação, né? Torre B6. Rei E3. O rei vai entrando na posição, né? A gente já vê que a torre B4 tentando cortar o rei. D6 avançando. Rei G7. Torre H1 aqui. Torre B8. Vamos tentar ver qual seria rei. Agora rei entrou em D4. Né? Pouco a pouco a posição vai melhorando, mas porque abandonou ali, né? A pontuação realmente estava muito ruim. E aqui realmente já está dando uma pontuação de quase 10 de vantagem para as brancas. Rei toma D5. Bom, agora o rei vai dar suporte aí para a subida do peão, né? Torre B7. Rei C6, torre B8. Aqui a gente já começa a perceber. Aqui sim a gente vê que a posição tá ganha, né? Mas lá era um pouquinho mais difícil de ver, ó. Rei E5. Cavalo aqui D3, rei D4. Torre H3, defendendo aí o cavalo, ó. Mesmo assim não é tão simples, né? Rei C7. Rei E4. Bom, agora sim, né? Agora já dá pra ver que a coisa tá complicada.
Se descer peão dá até para sacrificar aqui, pronto, né? Rei contra rei, torre contra rei, vence, né? Então olha que coisa, né? Vamos pôr na posição que abandonou. Depois de rei E7, abandonou aí a partida, porque não conseguiu, né, trocar os peões. Se tivessem trocado os peões, provavelmente seria uma posição de empate, mas aí esse peão vai oferecer aí perigos, um peão passado, e nessa posição, tendo ainda duas peças menores, a torre e o rei entrando, é muita peça no tabuleiro, dá para se criar muitas ameaças aí, e a gente viu que seria um final vencedor. Interessante, né, gente? Eu quis mostrar essa partida para vocês, nem tanto pela análise, porque, como eu falei, a análise é impossível, né? A gente não conhece nenhum jogador que possa fazer essa análise hoje no mundo, né? Nem o Magnus Carlsen poderia, com 2.800, 2.900 de rate. Provavelmente ele teria uns insights, né, e algumas conclusões mais interessantes, por ser um grande mestre, mas de qualquer forma é análise impossível, né? Nem o Stockfish consegue entender em que momento ele errou, em que momento ele ficou pior, né? Em que momento que ele fez alguma imprecisão ali para a Lila Zero começar a vencer. E eu quis mostrar essa partida para realmente colocar mais perguntas do que respostas, né? Até onde vai um algoritmo de redes neurais aí da Lila Zero? Como é que vai estar a Lila Zero daqui a um ano? Que ensinamentos a gente vai poder ter no futuro? Olha aqui a abertura, olha só que legal, G4, F4, né? Olha essa posição, e depois não indo pro grande rock lá, e sim com cavalo D1, né? Naquela posição ali, ao invés de tirar o bispo, cavalo D1, e depois rei F1, né? Que curioso, né? Que curiosa essa continuação. Em que momento o Stockfish errou? Não sabemos, né? Olha que posição bonita, parece uma árvore de Natal aqui, sei lá o que parece, nada a ver, né? Bom, enfim, mas é curioso, né? Um desenhinho aí no tabuleiro e tal. E olha só, né? Muito legal passar aqui rápido de novo. Como é que pode a Lila Zero ter ficado ganha numa posição? Torre E2, torre E3, né? Curiosidades aqui no tabuleiro. A análise realmente impossível, do nada ganhou uma peça, né? Pessoal, sensacional. Levantando mais perguntas aí do que respostas. A gente tá passando aí, né, uma fase muito interessante para o cenário do xadrez, aonde a gente realmente vai poder ter a oportunidade aí de rever conceitos, de jogar aí de uma forma nova. Acho delicado a gente tentar tirar conclusões agora, acho um pouco precipitado a gente tentar tirar alguma conclusão. A gente ainda tem muito para ver, muito para ouvir dos grandes mestres. Os super grandes mestres vão ter que tentar entender. E aí ao longo do tempo tentar trazer pequenas modificações no que a gente sabe sobre xadrez. O que a gente sabe sobre xadrez já é bastante coisa, né? A gente poder chegar num nível aí de quase 3.000 de rating já é bastante coisa para o ser humano, considerando que a gente não tem capacidade de cálculo de uma máquina. Realmente esse rating vem só realmente de um entendimento de princípios do xadrez, né? E tudo mais. E, claro, também de um estudo vasto de aberturas, que se desenvolveu muito também durante o tempo, né? Mas a gente vai ter, pouco a pouco aí, no futuro, os grandes mestres trazendo algumas melhorias no entendimento aí pra gente, né? Graças a essas novas tecnologias. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham ficado curiosos, tão curiosos aí quanto eu fiquei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não da análise. Da análise eu peço desculpas, realmente não tem como. E é isso, gente. Muito obrigado, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!